diz que anjo não existe, né? Mas eu acredito que existe sim. Inclusive eu conheci. Na época eu tava passando por uma situação muito difícil. Eu e meu marido, a gente veio do interior do sertão, porque lá a gente tava passando muita dificuldade, muita dificuldade. E aí a própria mãe dele falou, né, pra gente vir pra poder tentar a vida aqui, pra ele tentar arrumar um serviço melhor. E quando meus filhos crescessem um pouco, eu também, porque na época eu tava com 2 meninos pequenos. E aí a gente veio. Acontece que a gente veio com a cara e a coragem. A gente veio, a gente não tinha um parente aqui. A gente não tinha um lugar de morar. E aí, vai lá, vem cá, pensando o que a gente ia fazer. Dormimos 2 noites na rodoviária. Andando, a gente achou uma casinha abandonada na época. Tipo assim, bem abandonada mesmo, sabe? Faltando parede. Só tinha telhado num cômodo que ainda assim molhava, não tinha água, não tinha energia. Mas meu marido falou assim, é aqui. Vamos esconder aqui até arrumar alguma coisa só pra gente não ficar na rua mesmo ou na rodoviária, porque é perigoso. Eu sei que foi uma responsabilidade na época com 2 crianças, mas sabe aquela se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega? A gente tava mais ou menos nessa situação. E na época a gente tinha trazido um pouco de mantimento, né? Pra poder justamente até arrumar alguma coisa. E aí, intocamos nessa casinha. Época de chuva pra piorar. Molhava, sabe? Bastante. Tinha que tá tampando com as coisas. E aí fiquei com esses 2 meninos pequenos. Água. A gente tinha que andar longe, mais longe pra chegar num rio. Pra tomar banho. Pra beber água, trazer água pra casa pra poder comer. E aí a gente começou a parar a água da chuva, né? Quando dava aquela chuvona pra poder lavar uma vasilha, às vezes até tomar banho. Pra ir menos vezes o possível no rio, porque era muito longe mesmo. E aí, às vezes, ou meu marido ia sozinho trazia, ou às vezes eu tinha que ir também com as 2 crianças, sabe? Era uma peleja feia. Tinha um dia que eu chorava e eu pensava, meu Deus, será que a gente fez a coisa certa? E todo dia ele saía pra ver se conseguia pelo menos uns bicos, sabe? E nisso, as coisas começaram a acabar. Nós foi tendo que regrar, porque ou nós comia, ou os meninos comiam, o meu mais novo ainda tava tomando leite, o leite dele tava pra acabar, que era leite em pó, né, que a gente tinha trazido na época. E meu marido quase não comendo, sabe, bem dizer, não comendo pra poder deixar pra mim, deixar pros meninos. E aí quando eu fui vendo que tava acabando, eu também, sabe, comendo o mínimo possível só pra gente sobreviver. E um medo, porque numa cidade que a gente não conhecia ninguém, um medo de alguém invadir, fazer alguma coisa com nós, porque não tinha porta, não tinha nada. Até que ele arrumou 2 lotes para capinar na época. Era muito pouco, mas pelo menos dava para comprar comida, que era o mais urgente ali, né, que tava precisando. Aí nisso ele saía para capinar esses lotes e eu ficava mais os meninos, né? Não tinha para onde ir. E era assim, gente, era como se fosse uma currutelinha, um setor de chácara, mas, como que eu falo pra você, não era afastado da cidade, era uma currutelinha, mas tinha também setor de chácara ali, tinha casinha e tal, mas não era cidade grande, igual é hoje em dia não, sabe? Aí quando foi um dia, eu tô sozinha com os meninos, chega uma caminhonete, um homem assim, uns 50 na época ele tinha. E aí ele entrou e eu desceu da caminhonete, já veio falando comigo, perguntando meu nome. E eu assustada, sabe? Pensei, meu Deus, vai fazer alguma coisa, né? Vai falar alguma coisa. Nem atinei coisa nenhuma. Perguntou meu nome, eu falei. Perguntou se a casinha era minha, eu falei que não. Se eu tinha marido, eu falei que tinha. Cadê ele? Eu falei, tá trabalhando. Aí ele falou assim pra mim, vocês é parente do dono das terras aqui? Eu falei, não. E aí, na hora, eu não pensei, sabe? Ele perguntando demais, eu peguei e contei a situação pra ele. Falei assim, que nós tinha vindo, né? Que nós tava passando praticamente fome, não, nós morávamos, tinha vindo tentando tentar uma vida melhor aqui e o único jeito foi invadir aquela casinha ali, mas que a gente não tinha intenção de ficar com terra nem nada, que nós só tava escondendo mesmo da chuva até arrumar um lugar pra gente ir com os meninos. Aí tá bom, esse homem falou, foi embora. Quando foi de tarde, que meu marido chegou do serviço, eu peguei e contei pra ele. Falei que tava com muito medo que esse homem tinha chegado, feito um monte de perguntas e tinha ido embora, sem mais nem menos.
Aí ele falou, né, que já ia procurar outro lugar pra nós ir, pra sair dali o mais rápido possível, porque nós tava com medo, eu não sabia quem que era esse homem, o que que esse homem ia fazer. Ele falou assim que no outro dia ia trabalhar e a hora que saísse do serviço ele ia dar um jeito de caçar nem que fosse uma outra casinha abandonada pra gente entrar e sair daquela ali. Porque nós só tínhamos nossas coisinhas mesmo, então era pegar de um lugar e levar pra outro. Só que nisso, no outro dia que ele foi trabalhar, esse homem chega de novo. No que ele chega, veio com as tranheiras, leite pro meu menino mais novo, bolacha, arroz, salsicha, que era coisa farta de fazer ali na hora, sabe? Um monte de trem mesmo. Fralda pro meu menino mais novo, fralda descartável, coisa que eu não tinha, porque tinha era fralda de pano na época. Nossa, mas tanta coisa que eu fiquei tão feliz que na hora eu nem pensei de perguntar assim por que que esse homem tava ajudando, da onde que esse homem tinha saído. Só sei que foi muita coisa, sabe? Muita coisa. Eu fiquei feliz, comi bastante, que era coisa que eu não tava podendo. E aí, na hora que meu marido chegou de tarde do serviço, eu tinha feito uma janta bem feita, com mistura, com verdura que esse homem tinha levado. Gente, mas que felicidade! Aí, na hora que nós estávamos com a barriga bem cheia, meus meninos dormindo com a barriguinha bem cheia, sabe? O mais velho tinha tomado Danone, que nós foi parar pra pensar. Da onde que esse homem me achou aqui pra poder vir me ajudar, né? Tipo assim, do nada, quem que mandou esse homem aqui? Aí nós falando. Meu marido ainda com o pé atrás, né? Será que nós fica aqui? Será que nós sai? Que intenção que esse homem tem? Tá. Quando foi no dia seguinte, meu marido ficou. Ele não saiu pra trabalhar não, porque ele queria ver esse homem e conversar, até pra ele ver que eu tinha marido, né? Que eu não tava ali sozinha. Aí... quando foi no dia seguinte, o homem voltou de novo. Só que dessa vez, ele voltou com a mulher, com a esposa dele. Aí pegou, veio conversar com nós. A mulher dele se apresentou, né? Falou que era esposa dele e tal. Conversou com meus meninos, beijou meus meninos assim, num amor, parecendo que conhecia, sabe? Foi aí que esse homem veio contar pra nós que ele era dono das terras, que ele tinha ido ali na intenção de expulsar nós, porque o povo tinha denunciado, né? Falando assim que tinha gente invadindo as terras dele. E ele tinha ido ali na intenção de expulsar nós. Só que na hora que ele me viu, com os meninos pequenos ali, sem água, sem energia, passando necessidade, que o coração dele doeu na hora. Que veio nele aquela necessidade de ajudar e não de expulsar. Foi por isso que ele levou as coisas e que depois que ele levou as coisas, ele voltou para casa, conversou com a mulher dele para ver o que podia fazer, porque não tinha como deixar nós ali, né, com duas crianças pequenas, sem água, sem energia, num lugar meio que perigoso daquele. E aí esse homem pegou e conversou com meu marido, falou assim, ó, eu tenho uma outra chácara, né, onde tem gado, tem galinha, tem porco, lá tem serviço. O senhor trabalha na roça? Meu marido falou assim, trabalho, porque assim, até os 17 anos, meu marido foi criado na roça. E ele sempre ajudou o pai dele na lida. Então ele falou assim, trabalho, nossa senhora, eu não tenho medo de serviço, não. Aí ele pegou e juntou nossas coisas, falou assim, ó, então vocês juntam as coisas de vocês, que nós vamos levar vocês para morar na casinha que tem lá nessa roça, o senhor trabalha lá pra mim. Porque lá pelo menos tem uma condição melhor de vida, né? E aí pegou a gente, levou pra essa casa deles nessa roça. A casa já tá mobiliadinha, sabe? Com, gente, água, energia, tudo certinho. E tinha a sede também. E aí essa mulher falou pra mim, falou assim, ó, quando você tiver... Porque a sede não morava ninguém. Ele só ia lá pra poder passear, sabe? Não ficava gente direto assim. Eles mesmos moravam na cidade. Cidade grande, não era essa currutela, não. Aí a mulher pegou e falou assim, falou, ó, de vez em quando você tiver a possibilidade, você vai dar, né, uma geral na casa também. Só que assim, por não morar, não era difícil. Então, uma vez na semana, eu dava uma geral lá com os meus meninos mesmo, sabe, levava eles pra ali, que era tudo junto ali, dava uma geral e tava tranquila, ela ainda me dava um pouquinho por fora. Levava roupa pra mim, roupa pros meus meninos. A gente morou ali por 12 anos e... Olha, foi 2 anos que Deus colocou na nossa vida. Na hora que nós mais precisou, eles apareceu ali, sabe? Parece que Deus guiou certinho a gente. Tirou lá do interior do sertão, quase que passando fome. Colocou naquela casinha ali, certa, onde o povo ia achar a gente, pegar a gente e levar pra
para um lugar melhor, né? Onde que a gente ia ter possibilidade de melhorar, de dar comida, dar uma vida digna para os nossos filhos. Então eu falo assim, Deus é bom demais, sabe? Deus guiou a gente cada passo assim certinho. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. E para quem fala que é só tragédia, coisa assim, não, a gente tem também história de superação, né? Igual essa história no caso. Foram muito corajosos de vir com a cara e a coragem com 2 crianças pequenas, mas, como eles falaram, né? Parece que foi pro lugar certinho e teve o anjo lá que pegou eles, tirou e levou para um lugar mais digno. Então, assim, foi uma mega história de superação que eu sempre falo, aquece o coração da gente. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação. Curte, comenta, compartilha, porque assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá na sua tela, é por lá que eu recebi, eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!